Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma apresentação desse projeto, um projeto de saúde que traz qualidade de vida e saúde para as pessoas. Meu nome é Simone, sou aqui de Curitiba, mas eu estou atualmente agora, nesse momento, em Sinop, Mato Grosso. Estou aqui com o Dr. Cleuber, intérprete Paulo, que vai estar passando aí mais informações, o Dr. Cleuber, mais informações sobre algumas patologias, tá? Temos aí uns 2 minutinhos, tá bom? Vão trazendo aí seus convidados, vai lembrando eles, né, da palestra, da apresentação, e podem aí digitando aí no chat durante a palestra de onde vocês são, de quem vocês são quem convidou vocês, pode digitar, ficar à vontade aí, tá? Que vai ter os pessoal supervisionando e analisando aí se fizer alguma pergunta, sempre tem alguém para responder, tá ok? E é um prazer estar aí com vocês, né, doutor Kleuber? Agora a gente, uns 2 minutinhos aí, a gente adentra aí a apresentação, tá ok? Falar um pouquinho aqui do doutor Kleuber. Doutor Kleuber, ele é terapeuta ortomolecular, ele tem, assim, umas credenciais muito potentes, mas não vou citar todos não, né, doutor Kleuber? Só duas para mim que eu escolhi, que é terapeuta ortomolecular e morfologista do sangue. O sangue é muito importante na nossa vida, então imagina o conhecimento que esse doutor tem, e hoje ele vai falar sobre o quê? Sobre neuropatia diabética. Algo que praticamente só ele entende. Eu entendo só de diabetes, alguma coisinha. Ele entende de tudo e vai estar aí passando para vocês o que se trata isso, tá? Antes dele falar, eu sou aqui de Curitiba, eu vim para esse projeto porque eu ia ter que retirar o útero e estava perdia muito sangue durante o mês e vi uma pessoa com um depoimento segurando esse projeto aqui e falou que não precisou retirar o útero e que a anemia dela, ó, ela não teve mais anemia depois de quase 2 anos. Eu estou há 1 ano e 9 meses nesse projeto e estou feliz. Não tenho mais anemia, eu não precisei retirar o meu útero até o momento, não digo que não vou retirar ainda, né? Mas a minha condição de saúde ficou controlada, estabilizada. E não só eu. Meu pai deu câncer de próstata, ele estava assim, tomando tramadol e morfina de 4 em 4 horas. Eu tinha que mandar medicamento lá de Curitiba para Goiânia. E quando eu conheci o projeto, mandei um para ele, falei: coloca no filtro aí, vá tomando, que tem depoimentos de outras pessoas que melhoraram. Por que ele não vai melhorar? Então, ele passou por todo o processo da quimioterapia sem dor, as feridas que deu nele cicatrizou, então ele teve uma qualidade de vida, tá? Poderia falar aqui de N pessoas aqui que a gente ajuda, que eu estou ajudando e já ajudei, mas hoje o assunto que o Dr. Kleuber vai falar é sobre neuropatia diabética. A gente vai ouvir ele, ele vai elencar o que que é essa patologia e como, de forma natural, ela fica controlada. Doutor Kleuber, é com você aí, tá bom? E agora eu volto aí com você. Seu sonzinho tá fechado. Alô, tudo bem agora? Beleza. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Primeiramente, quero agradecer a todos, né? A você, Simone, e ao Paulo aí, e o pessoal que está nos dando o apoio. Né? Agradecer às pessoas que atenderam aos convites que foram feitos, né? Pelos nossos consultores de saúde da Timol, né? E para todos os amigos, né, que estão aqui, né, para poder acompanhar essa palestra. Meu nome é Cleuber Borges, eu sou naturopata clínico, morfologista do sangue vivo, terapeuta ortomolecular e essas são as minhas competências, né, de base, tá certo? Eu espero que todos nós possamos sair daqui enriquecidos de conhecimentos, né, e a partir daí
cuidar melhor da nossa saúde. Nós vamos explorar um pouco o que é neuropatia diabética, quais são as suas causas, quais são os fatores que agravam essa enfermidade e como as práticas holísticas naturais podem ajudar a melhorar e até, né, controlar melhor essa enfermidade de uma forma bem natural, ok? Primeiramente, eu sempre gosto de ir para o princípio, de ir para o princípio. Neuropatia, né? O que é neuropatia? Primeiro, nós sabemos que patia vem do grego, né? Pate, que significa estado passivo, sofrimento ou doença. Já deu para ter uma ideia, né? E neuro, na medicina, né? Neuro quer dizer, é um termo que indica relação com o sistema nervoso central, o cérebro e os nervos. Então, neuropatia é a doença, né, do sistema nervoso central, né, abrangendo aí o cérebro e os nervos, ok? E as pessoas que sofrem de diabetes, esta é uma complicação comum, né, que afeta os nervos dos diabéticos. Então, todo diabético, se não tiver um cuidado com a sua manutenção, vai passar para esse estágio já de uma enfermidade avançada, né? Ela causa dor, formigamentos, dormência, fraqueza, né? Especialmente nas extremidades, ok? Bom, existem 4 tipos de neuropatia: a neuropatia periférica, a neuropatia proximal, a neuropatia autonômica e a neuropatia focal. Tá certo? Vamos ver cada uma delas assim rapidamente. A neuropatia periférica, ela afeta as mãos, os pés, né? Dormência, dor, câimbras, perda de tato, fraqueza muscular e redução dos reflexos e etc. A neuropatia proximal, ela afeta os locais mais próximos do sistema nervoso central, o cerebelo, a medula espinhal, braços, nádegas e quadris, né? Então, a pessoa sente fraqueza nos músculos das coxas, dificuldades para sentar, dificuldade para levantar, certo? A neuropatia autonômica, ela afeta os órgãos e a estrutura do sistema nervoso autônomo, né? A pessoa tem incontinência urinária ou dificuldade de urinar, tem diarreia ou prisão de ventre, dificuldade para engolir, digestão difícil, disfunção erétil, né? Impotência e secura vaginal. Esses são alguns dos sintomas, né, para quem tem a neuropatia autonômica. E temos também a neuropatia focal, que ela é uma condição que causa danos, né, a um único nervo, né? Geralmente é na cabeça, mão, perna ou tronco. Ela é localizada. Mas nós vamos falar da neuropatia diabética periférica, né, que é a mais comum, né, que afeta os diabéticos, né? Então, o diabético que não buscar controlar, né, os seus sintomas, né, através de um equilíbrio orgânico, ele vai desenvolver, com o decorrer do tempo, qualquer uma delas, tá certo? Afinal, não existe doenças, o que existe são desequilíbrios orgânicos causadores de vários sintomas, tá bom? Bom, qual é a causa principal da neuropatia diabética? São os níveis elevados de glicose na corrente sanguínea, no nosso sangue. Elas causam danos nos nervos e nos pequenos vasos sanguíneos que os nutrem, ou seja, os capilares. Nós temos que cuidar muito do nosso sangue, porque os capilares é que determina, né, a nossa longevidade, tá certo? Nós temos no nosso corpo artérias, são os vasos maiores, as veias, que já afina mais um pouquinho, as venículas, que afina mais um pouquinho, e finalmente chegamos aos capilares, que são veias mais finas do que um fio de cabelo. E é por lá que o nosso sangue tem que transitar para dar vida ao nosso corpo, tá certo? O corpo humano tem, em média, 100 mil quilômetros de veias, artérias e capilares, né?
Se nós alinhássemos todos esses capilares, nós daríamos a volta ao planeta Terra 2 vezes e meia, segundo os estudiosos, né? Não sei quem mediu isso, mas está nos livros, né? Então, os capilares são veias finíssimas, né? E são elas que determinam a nossa longevidade. Quais são os sintomas da neuropatia, né? Diabética? Formigamento nos dedos. Cuidado. Começou os formigamentos nos dedos, pode ser sinais da neuropatia ou os sintomas de um AVC, tá? Queimação nos pés e nas mãos, perda da sensibilidade, você não tem mais aquela sensibilidade, dores intensas e fraqueza muscular. Esses são os sintomas da neuropatia diabética, né? Bom, até 50% dos diabéticos, eles desenvolvem, né, algum grau de neuropatia, né? Caso, né, eles continuem cuidando da doença, certo? Continuar cuidando da doença. Bom, isso afeta os vasos sanguíneos, né? Porque o diabetes, ele vai causando o estreitamento dos vasos sanguíneos, né? E isso pode limitar o fluxo sanguíneo, né? E causar danos aos órgãos, né? Por isso que a pessoa vai perdendo a sensibilidade das mãos, dos pés, né? Por quê? Porque a viscosidade sanguínea vai ficando elevada. E esse é um fator de risco muito alto, né, para quem tem o diabetes mellitus, certo? Que é o aumento da viscosidade sanguínea. Outra coisa, com isso, eleva-se a idade biológica, que nós temos duas idades. Nós temos a idade cronológica, que é a idade em que nós nascemos, e essa não regride nunca, só vai para frente. E temos a nossa idade biológica, que é a idade dos nossos órgãos internos, né? Então, ela reduz isso, né? Ela vai reduzindo essa vitalidade e a longevidade do organismo. Por exemplo, tem pessoas com 40 anos de idade que têm uma idade biológica de 80 a 90 anos já internamente, né? Ou seja, é já uma pessoa idosa, né? E isso vai fazer o quê? Com que possa ocorrer uma morte súbita, né? O envelhecimento precoce dos seus órgãos pode levar a isso. Como é que se adquire e quais são os fatores agravantes? Veja bem, o controle inadequado de açúcar no sangue, a diabetes descompensada. Tem pessoas que não controlam, não está nem aí, não estou nem aí, vai fazendo as coisas sabendo que tem a diabetes, né? Tempo prolongado de diabetes. Eu sou diabético há 20 anos, há 30 anos. Ou seja, você vem cuidando dessa doença há 10, 15, 20 anos, né? Sem eliminar as causas, né? Ou seja, você está acomodado. A diabetes já é uma amiga, já é parceira sua, é uma amiga que você cuida dela muito bem. Fatores genéticos, né? E estilo de vida inadequado, né, ao tipo biológico sanguíneo, podem também agravar tudo isso, né? Tipos sanguíneos diferentes, fatores de riscos diferentes. É preciso que você saiba disso, tá? Bom, e quais são os fatores que agravam os sintomas da neuropatia? Consumo excessivo de açúcares, né, inclusive o uso de adoçantes, ok? Gorduras ruins, gorduras saturadas e gorduras trans. As gorduras saturadas, elas estão presentes em alimentos de origem animal. Carnes, queijos, manteiga, leite integral, né? Requeijão, só coisa boa. Iogurte, pele de frango. Essas são as gorduras saturadas. Quanto mais você usar isso aí, mais você pode desenvolver doenças cardíacas. Por isso que tem muita gente com hipertensão. Gorduras trans são óleos vegetais, óleo de canola, de milho, de girassol, de soja, que passam por um processo de hidrogenação para se tornarem sólidos, né? Então, esses óleos não são bons para se usar. Ou azeite de oliva ou óleo de coco, né? Quais são os riscos? Vai desenvolver hipertensão arterial, doenças cardíacas e corre o risco de desenvolver o AVC, ok? Coisa muito simples. Falta de atividade física, sedentarismo, reduz a circulação e piora os sintomas do diabetes, né? O estresse, esse é terrível, né? Por quê? Porque ele desregula os hormônios que influenciam no controle glicêmico.
Vocês sabem que a insulina e o glucagon são dois hormônios que controlam a glicose sanguínea, sabe? E essa glicose sanguínea fica armazenada aonde? No fígado. Então, às vezes, tem muitas vezes que a pessoa é diabética e está com gordura no fígado, tá certo? Então, é muito importante manter-se calmo, né? Fazer meditação, ouvir músicas tranquilas, para poder você não estressar. Conte até 10, tá bom? Desidratação. Não, antes da desidratação, eu quero falar de outro assunto, que é o consumo de álcool e do fumo. Esses dois aí, eles, né, destrói o sangue da pessoa, né? Destrói o sangue como um todo, né? A viscosidade do sangue, aos poucos, vai se deteriorando. E por isso que as enfermidades vão se aglomerando, né, no organismo dessa pessoa. E por último, e finalmente, a desidratação. Essa que é desconhecida por muitas pessoas, né, da importância de se manter hidratado. O que é que a desidratação faz? O baixo consumo de água diariamente, mantendo o seu nível hidrolítico sempre abaixo do normal, vai causar uma viscosidade sanguínea ruim. Tá? E isso, a viscosidade, nós já vimos, né, que vai causar problemas circulatórios graves. Né? Outra coisa, a pessoa, o consumo, não, mas eu bebo água, mas você está consumindo uma água morta, uma água sem bioatividade e pobre de minerais. Certo? Então, essas são as causas maiores da neuropatia diabética periférica, tá certo? Depois você vai rever esse vídeo e você vai ver com mais calma, né, quais são os fatores que agravam e você vai procurar evitar isso. Mas se eu te dissesse que todos esses problemas são evitáveis e que através de uma alimentação equilibrada e saudável, né, com mais produtos e alimentos naturais na sua mesa, no seu e uma hidratação estratégica diária, muitos problemas de sua saúde seriam resolvidos. Você acredita nisso? Então, vamos falar de um ingrediente que existe na natureza que é mais importante que a alimentação e que muitos não dão muito valor. Depois da respiração, do ar que nós estamos respirando, do oxigênio que nos mantém vivos, o elemento da natureza mais importante é a água. Mas não é qualquer água. Tem que ser uma água viva, com bioatividade, rica em minerais, e ela está disponível na natureza. Retirou da natureza, gente, colocou no tanque, colocou na garrafa, colocou no filtro, ela começa a morrer ou a gerar os perigosos clusters, né, com suas dimensões alteradas. Mas o que são clusters? Clusters de água são aglomerados de moléculas de água, cachos, que são também conhecidos como, né, complexos. Né? Esses clusters, eles dificultam a absorção da água pelas células. Toda célula tem uma entrada por onde a água passa, por onde ela adentra a célula. Ela não entra por qualquer lugar, que são chamados de aguaporinas. Digamos que a boca da célula chama-se aguaporinas, com as dimensões exatas das moléculas da água. Né? Então, isso causa desidratação celular. Os clústeres, eles causam isso. Então, qual é a solução, Cleuber? Usar a água tratada magneticamente. Tá? Que é um processo que potencializa as águas paradas que temos em nossa casa, levando-a a uma transformação causada pelo fluxo magnético ao qual ela é submetida, ou campo magnético, né? Então, nós vamos ver que a energia magnética pode fazer uma alteração, né, na estrutura molecular da água, certo? Então, o que é uma água tratada magneticamente? Numa abordagem holística. A água, quando passa por um campo magnético, ela altera sua estrutura molecular através de um processo que nós conhecemos como hidrólise, ou seja, hidrólise quer dizer quebra da molécula da água. Na hidrólise acontece uma divisão molecular, né? A molécula de água também se quebra, né?
e em íons de hidrogênio e íons de hidroxila. E os íons de hidroxila se tornam hidróxidos alcalinos. E os hidróxidos alcalinos têm o potencial de alcalinidade 6 vezes mais potencializados do que a água comum, alcalinizando o nosso sangue mais rapidamente e melhorando a viscosidade sanguínea, por conta da passagem desse fluxo magnético, né? Desse campo magnético ao qual a água é submetida. Quais são os benefícios da água magnetizada? E para quem sofre de neuropatia diabética? Que esse é o nosso, o fechar do assunto, né? A água magnetizada, olha só, ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar a dilatar os vasos sanguíneos, aumenta o fluxo sanguíneo para os nervos que estão sendo danificados, diminui as dores articulares, aumenta a sensibilidade periférica, aumenta a energia corporal, melhora o funcionamento do pâncreas, do fígado, dos rins e do nosso valoroso sistema intestinal, certo? Tem um efeito antioxidante, ou seja, reduz o estresse oxidativo provocado pelos radicais livres, né, que aumentam num corpo que está desidratado, e esses radicais livres são anulados pelos íons de hidrogênio, né, que foi que aconteceu através da hidrólise, né, que foi separado da molécula, que é um fator chave para reparar os danos dos nervos prejudicados, tá certo? A hidratação celular, ela otimiza a função nervosa, restaurando o quê? A sensibilidade e promove a regeneração neural, certo? Mas como isso é feito? Isso é feito através deste pequeno aparelho aqui, tá? Que está aqui, que chama-se silocimol. Silocimol é o magnetizador. Ele tem uma durabilidade de 50 anos, se você não derrubar ele no chão nem quebrar. E o verdinho aqui é o mineralizador, que é o Top H+, que é riquíssimo em cálcio e magnésio. É através desse campo magnético, desse fluxo magnético que está ocorrendo aqui dentro, que essa água é uma água viva, ok? E é essa água que vai fazer com que o seu sangue tenha vitalidade, e com essa vitalidade ele vai rejuvenescer o seu organismo, tá certo? Como é que eu uso, na prática, a água tratada magneticamente? Primeiro, deve ser usada de acordo com o seu peso. Segundo, você deve começar o dia tomando a água em jejum, 600 ml em 30 minutos, né? Tomar a água devagar, mastigando a água como se você estivesse se alimentando, certo? E durante o dia você consome o restante que foi estabelecido, né, pelo seu peso, né? Evite tomar água depois das 21 horas, depois das 9 horas, evite tomar água, porque senão você vai acordar de noite e vai quebrar a restauração do seu organismo, porque o corpo se restaura enquanto você dorme, certo? A média diária de água magnética que uma pessoa deve utilizar, ela fica entre 1,5 litro a 2,5 litros, mas como eu falei, de acordo com o seu peso, né? Integrar uma alimentação natural equilibrada, né? Consumindo sempre alimentos crus, primeiros. Os alimentos crus, olha só, a água deve ser o primeiro alimento do dia, a água tratada magneticamente. O segundo alimento que tem que entrar no seu corpo tem que ser os alimentos da natureza, os alimentos crus. O mamão, a banana, né? A maçã, a pera, né? Essas coisas têm que vir primeiro e depois vem os cozidos, né? Os outros alimentos. Assim você vai ter um sangue de melhor qualidade, porque a vida do nosso corpo está no nosso sangue, certo? Se você não tiver um sangue de boa qualidade, você não vai ter um órgão de boa qualidade, porque é o sangue que nutre tudo isso, tá certo? Então, coloque na sua rotina também a prática de exercícios moderados, né? O sedentarismo vai te levar para o caos, né? Você vê o mar, você já viu o mar parado? Você imagina se o mar fosse parado.
ou se os rios fossem parados, né? Eles iam se tornar como uma lagoa, né? Você veja uma lagoa, a sujeira que nem peixe nasce em lagoa, né? Só sapo, né? Então, você tem que mudar os seus hábitos, fazer caminhadas, né? Que é uma excelente opção, tá certo? Bom, concluindo, eu quero dizer aqui que essa tecnologia que foi desenvolvida pela empresa Timol está revolucionando a saúde de muitas pessoas. Então, você precisa acreditar que a natureza é a mãe do nosso corpo. E o nosso corpo, quando está doente, enfermo, ele está gritando por natureza, tá? Nós e a natureza somos um só, ok? Cuidado com os produtos industrializados, né? Cuidado com os produtos sintéticos, tá? Mas aqui eu quero recomendar, para que você não desenvolva uma neuropatia diabética, o uso da água magnetizada construída, desenvolvida pelo silocimol e pelo top H+. Não adianta ter só o ímã, tem que ter o mineralizador, porque é o conjunto que vai fazer a mudança na estrutura da água e vai levar a sua estrutura sanguínea a um outro nível. E agora, né, eu gostaria de passar para vocês, finalizando, só para vocês pensar, aqueles que acreditam, no livro de Gênesis, o livro dos livros, lá em Gênesis 1:2, diz o seguinte: no princípio, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, as águas estão no início de tudo isso. Sem água, não existe planeta Terra, não existe ser vivo. Então, se você quer ter vida, use água, mas não água morta. Use água-vida, tratada pelo silocimol, ok? É isso, né, que eu tinha para passar para vocês. Espero ter contribuído de alguma forma, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Perfeito, doutor Cleuber. Obrigada aí pela explicação assim fenomenal mesmo sobre sobre essa parte, né, dessa patologia. E, doutor Cleuber, eu vou convidar aqui uma pessoa que adquiriu esse projeto aqui faz menos de um mês, aliás, tem um mês e pouquinho ela adquiriu o projeto. É a Márcia, ela vai vir com a filhinha dela que tem diabetes. Olá! Oi, Mariane, tudo bem? E aí, Márcia, como é que tá? Tudo Boa bom? noite para todos, tudo bem? Gratidão por você estar aqui, tá? E feliz por você ter conhecido esse projeto, muito, muito mesmo. Essa aqui é aquela que eu disse no vídeo, a Mariane, que me enviou um áudiozinho, né, Mariane? Agradecendo. Ela, doutor Cleuber, tem diabetes 1, não é, Márcia? Conta um pouquinho aí. Isso aí, há 2 anos atrás, nós descobrimos diabetes dela, a gente estava numa viagem em Santa Catarina, e no retorno ela veio passando muito mal. E daí, quando a gente descobriu, ela estava com cetoacidose. Ela ficou internada, e de lá para cá, o diagnóstico dela foi tipo 1, e usando a insulina NPH e a regular. Daí ela faz Uhum. acompanhamento pela uma equipe médica, endócrino, nutri, pediatra, né? Até que um anjo apareceu na nossa vida, a Simone, e nos deu a oportunidade de conhecer o projeto dessa água magnetizada, que a gente tem muita gratidão, principalmente a Mariane Cecília. Quando chegou a Timó em casa, foi a coisa mais linda. Pena que foi tanta emoção que não deu para a gente gravar. O mais emocionante não deu realmente, porque a gente não estava esperando. Ela Uhum. agradeceu primeiro ao Criador Jeová e a Timó por ter entrado na vida dela. Que bom, que bom. Você me contou que tá. Como é que é, doutor Cleuber? Fala. Esta é uma criança sábia. Pois é. Márcio, você disse que está tendo aí um controle, né? Tá tendo até diminuindo aí as doses das insulinas, né? Me conta aí um pouquinho. Isso. Então, assim, há 1 ano a gente não sabia o que era um destro regulado, né? Há 1 ano a gente já não sabia mais o que era isso. Ficava sempre entre 250
e 350, que não é regulado para ela. Daí, depois que a gente começou a usar a água, que já está em torno de uns 40 dias, mais ou menos, já tem 2 semanas que ela está tendo hipoglicemia. Por quê? Porque o corpo já está pedindo para reduzir a insulina. Porque a endócrino passou a medida para ela de 8 UI às 7 da manhã, da NPH. E a gente teve que reduzir para 4 UI. E a regular era todas as refeições, né? Que fosse acima de 200, que era o natural nesse último ano. Agora é raríssimo, só depende da alimentação que eu dou para ela usar a regular antes das refeições. E tenho que cuidar, porque senão ela tem hipoglicemia, tá tendo vários picos. Mas me conta aí, doutor Cleubo, então, por que que essas transformações aí, dentro do corpinho dela, trazendo essas reduções aí, né, da insulina? É como nós falamos aqui na nossa palestra, né, a questão da qualidade do sangue, né? Então, a partir do uso da água tratada magneticamente, né, a viscosidade sanguínea da Mari está chegando a um nível adequado para o funcionamento do seu corpo, né? Então, esses picos, o organismo já está começando a reagir, né? Está começando a dar sinais, né, de regularidade, né? Então, é muito importante isso, que as pessoas entendam que o que nutre o pâncreas, o que nutre o fígado, o que nutre os nossos órgãos é o nosso sangue. E se tem um problema de funcionamento neles, pode ser duas coisas. Pode ser uma má formação ou pode ser parasitas, certo? Então, é muito importante fazer, pelo menos de 4 em 4 meses, uma desparasitação, certo? Para tirar os excessos parasitários do nosso corpo, né? Que são terríveis. E com o uso da água, está sendo fortalecido os seus órgãos, né? De alguma forma. E isso está trazendo, né? Fazendo esses picos, né? De hipoglicemia. Para quem estava com 350, né? Então, veja que o uso correto, adequado, estratégico, né? Dentro do limite do peso da pessoa, né, no peso da Mari, vai trazer inúmeros benefícios no decorrer do tempo. E olha que você me falou aí que ela está um mês e pouco, né? Pensa. Então, 40 veja dias. 40 40 dias. dias, e você já está vendo o resultado. Não só nela, né, Márcia? Também na família toda, né? Está sendo Não vamos nem beneficiado. falar, não vamos nem falar muito, senão vai falar do marido, vai falar de muita gente, né, ô Márcia? Deixa eu falar. Márcia, isso para uma mãe não tem preço, né, Márcia? Ah, não tem mesmo, gente. De verdade. Eu não tenho É, nem palavras. Se eu começar a falar, já me emociono. Já era a é entrevista. verdade. Então, isso, gente, é o que o projeto ele faz, traz qualidade de vida para a família e isso nada paga realmente. Doutor Cleuber, nós estamos aí há 30 minutos, beleza, fechou. Márcia, muito obrigada. Mariane, beijo, tá? Obrigada, tchau. Tchau, Quer tchau. falar alguma coisinha? Quer, meu amor? Obrigada por apresentar o Silo Simão para mim. Gratidão, tchau, beijo.